Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui começando o nosso Papo de Quinta com o nosso projeto Meu Lugar no Mundo. E hoje temos dois convidados especiais, que é Camille e Levi, ex-alunos aqui do Colégio Pequeno Príncipe, e que estão aqui para dar sua colaboração nesse projeto tão importante, que é esse projeto que tem um viés vocacional, para ajudar os alunos que estão indecisos nessa reta final, no terceiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos e sintam-se abraçados pelo Colégio Pequeno Príncipe. Nós vamos iniciar o programa relatando a experiência de cada um e o porquê da escolha de engenharia civil e de arquitetura. Fiquem à vontade. Tá certo, obrigada. O que fez você escolher o curso? Vou começar eu, então. A minha escolha foi bem de última hora, assim. Eu fui uma das que esperou o terceiro ano quase acabar para tomar a decisão certeira. E, em parte, eu digo que eu tive sorte de acertar de primeira, porque nada me agradava muito, medicina nunca chamou minha atenção, nem direito, nada que eu olhava me agradava muito, e a própria arquitetura era algo que não me agradava muito no início. Fazia teste vocacional, sempre dava para essa parte de arquitetura, engenharia, algo nesse nível, mas na minha cabeça, eu acho que por não entender da profissão também, então eu sempre achava que não era para mim, não me encaixava, porque eu não conhecia a profissão. E aí, numa dessas, o meu pai tinha algumas amizades que eram arquitetas, são arquitetos até hoje lá em Salvador. E aí eu tive a oportunidade de ir lá para conhecer eles. Vai lá, passa uma semana para conhecer realmente como que é um ambiente de arquitetura, como é trabalhar, tá ali no meio, para ver se realmente te agrada. E aí foi uma virada de chave, porque eu voltei completamente apaixonada e me vendo naquilo, porque eu consegui experienciar. Então, e aí daí ainda indecisa, né? Porque como foi algo muito repentino e já estava terceiro ano terminando, era a decisão que tinha, não dava mais tempo de mudar. Mas aí quando fui entrando na faculdade, eu fui vendo que realmente eu me encaixava nessa realidade. Camille é formada pela Unifap, né? A sua Isso. formação, o ano de 2023. Uhum. E Levi é formado pela Universidade, a UFCA, né? Em 2018. Levi, o que foi que fez você escolher engenharia civil? A minha experiência, ao contrário da de Camille, ela já vinha desde do primeiro ano do ensino médio, que já vinha com aquela ideia de que, vou fazer engenharia, todos aquelas provas que Betânia fazia, Sim, né, os pra vocacionais. gente, os vocacionais, sempre dava para engenharia. Só que aí no terceiro ano, já na última rodada ali para a escolha, houve uma visita à UFCA, ao campus de medicina, e à FMJ, né? As duas maiores aí aqui na região. E eu não sei porquê, mas eu fui para essas visitas e me apaixonei pela medicina, momentaneamente, mas me apaixonei. De modo que, quando eu fiz o Enem, a primeira opção que eu coloquei foi medicina. E a segunda opção foi a engenharia, que eu já vinha há muito tempo pensando, né? Mas, com a graça de Deus, eu não passei na medicina e entrei para a engenharia. E aí, no primeiro semestre, ainda recebi, inclusive, o e-mail do SISU, avisando que eu tinha passado em medicina, só que aí eu já estava dentro da engenharia, já tinha me apaixonado, já não tinha mais volta já. E uma pergunta que os alunos no dia a dia, com os professores, eles fazem muito isso. Vocês passaram por alguma dificuldade para essa escolha? Porque geralmente, assim, como você relatou aí, que era engenharia, mas visitou algumas universidades e viu medicina e ficou nessa dúvida com relação a isso. Sim. Mas isso para vocês, essa experiência, essa dúvida, ela foi assim castigante, ou quando vocês decidiram de fato, viram, não, é isso aqui, a gente não. Porque muitas vezes o aluno, ele faz parte do curso, aí lá na frente ele não se acha no curso e vai buscar outra possibilidade, outra oportunidade com vocês. De fato, na hora que vocês ingressaram, que sentiram a essência do curso, viram que de fato a escolha tinha sido correta. Foi mais ou menos dessa forma?
No meu caso, realmente foi, mas eu acho que um fator aí essencial no meio disso tudo é o apoio familiar. Quando a família apoia, qualquer que seja o curso que a gente decida, né, a gente acaba realmente tirando boa parte desse peso das costas, que normalmente a gente acaba carregando, né, por um como é que eu poderia dizer? Um reforço, né, Sim. do que poderia ser ou não no Exato. futuro, né? Com certeza. O meu também, eu acho que eu tinha muito essa tranquilidade, tanto na parte de escolha, meus pais nunca tiveram, meu pai é administrador, minha mãe é agrônoma e professora da faculdade, então nunca teve muito peso nenhuma da profissão dos dois e nem alguma outra terceira profissão. Então tem os ônus e bônus, porque eu realmente fui decidir no último ano, porque antes eu passei por todas as profissões, mas eu não tinha essa cobrança de já escolher há muito tempo atrás ou nada que me chamasse. E também a tranquilidade de, se eu decidisse mudar, eu entrei, vou ver se eu gosto, e se eu decidisse que não era para mim, eu tinha essa tranquilidade que eu poderia voltar uns passinhos para trás e tentar outra coisa, que eu teria esse apoio. Então, eu acho que isso também ajuda muito para você, uma decisão fica menos pesada, porque se não ficar com aquela impressão de ser a decisão da sua vida, que não tem volta. Então, eu tinha essa tranquilidade que a qualquer momento eu poderia, se eu decidisse que não, e seguir outro caminho. Isso é muito importante. Então, a família não exerceu aquela pressão que muitas vezes o aluno ele passa por essa experiência de muitas vezes os pais querem que faça um determinado curso e de qualquer maneira isso vai atrapalhar no desempenho e até na escolha e não é interessante, que é o que a gente mais pede. É que o aluno ele tenha essa liberdade de escolha, que a família apoie na condição dessa escolha, porque o papel da família é muito importante e o Colégio Pequeno Príncipe ele vê a condição da educação justamente com essa interação família, escola, aluno. Então vocês não passaram por essa dificuldade. Mas eu queria saber de vocês, geralmente no meu cotidiano em sala de aula, eu gosto de, quando eu estou falando de geologia, de geomorfologia, eu gosto de comparar com engenharia civil e arquitetura. Vejam, me corrijam se eu estou bem na condição de buscar essa diferença. Na geografia, a geologia ela é estrutural. É quando você estuda tipo de rocha, tectonismo. É quando você vai entender aquela estrutura geológica. E a geomorfologia são as formas. E eu digo que quando são planaltos, quando são planícies, quando são cadeias de montanha e assim sucessivamente. E eu gosto muito de comparar a engenharia civil com a geologia e a arquitetura com a geomorfologia. Eu estou certo? Certíssimo. É isso aí. Pois eu queria que agora cada um dissesse qual é a finalidade, porque é uma preocupação da gente mostrar para o aluno que a ciência ela tem um objeto de estudo. Todo mundo é conhecedor disso. Então, quando você vai buscar uma determinada área, você vai entender que ali você vai ter, são princípios que vão lhe nortear naquela área específica. Dentro da engenharia civil e dentro da arquitetura, eu queria que vocês me dissessem, digamos, qual é o papel do engenheiro civil e qual é o papel da arquiteta na sociedade. Essa é uma pergunta bem complexa de responder, né? Porque às vezes se mistura, dá uma briga. Mas com a geologia e a geomorfologia tem hora que se mistura também, viu? Pois é verdade. Eu diria que assim, o papel do engenheiro, a gente realmente tem que saber o lugar de cada um, né? Muitas vezes ocorrem discordâncias ou ocorrem até mesmo brigas, é bem comum. Faz parte, né? Faz parte do curso. Mas a gente vê muito isso quando realmente cada um não sabe o papel que desempenha ali dentro da sociedade, né? Dentro das profissões ali. No caso da engenharia, ela realmente é voltada muito para cálculo, para a parte de cálculo da estrutura. Como é que a estrutura vai ser levantada, como é que tudo vai ser feito, de que forma, com que materiais vão ser utilizados, quais seriam as resistências desses materiais. Então, é uma coisa assim muito para números mesmo, muito para cálculo, né? E eu acho que Camille vai saber responder melhor sobre a arquitetura, né? Tem muito isso, até porque o dele é muito mais cálculo e o meu é muito mais, a gente fala muito, a arquitetura já é manjado, que a gente quando fala de arquitetura fala de sonho. Então todo arquiteto quando se recém-forma estou realizando sonhos, estou tratando com sonhos. E tem muito disso, porque
desde uma casa até um empreendimento, faz parte ali de um sonho. O cliente, a gente chega o cliente no sonho. Quando o cliente chega pra gente, ele chega com um sonho de eu quero construir minha casa, eu quero reformar, eu quero fazer meu empreendimento. Então, a gente chega com aquela primeira ideia, a primeira parte, que é até a mais gostosinha em certa parte, de lidar com isso. Então, fazer esse sonho virar realidade numa primeira instância de você visualizar, de você entender realmente quais os materiais na parte mais estética. Então, como que a gente vai trabalhar para colocar toda essa necessidade do cliente, toda aquela vontade que ele tem, tanto da parte prática quanto no subconsciente. Todo arquiteto é um pouco psicólogo, tem que entender às vezes o que o cliente não sabe, a gente tem que captar para poder realmente refletir e fazer a vontade do cliente, conseguir transformar isso em sonho. E aí eu digo que a gente pega essa parte ali do sonho e aí depois eu pego o sonho já pré-montado, desenhado, tudo feito, e aí eu entrego para o engenheiro e falo, agora é contigo, te vira para construir, para saber que cálculo precisa saber para levantar. E normalmente tem muito essa dificuldade de relacionamento entre arquiteto e engenheiro, principalmente quando ainda está na faculdade, você vê muito, porque na faculdade de arquitetura a gente vê um pouco, a gente tem uma noção bem vaga de o que precisa para construir. Então, quando a gente vai vivendo ali, convivendo e construindo, a gente tem uma noção mais prática também de algumas noções de o que precisa para construir. Mas nem se comparam à faculdade de 5 anos de engenharia. A mesma coisa o engenheiro, ele tem noções básicas de arquitetura, ergonomia, afins, mas nem perto de uma faculdade de 5 anos de arquitetura. Então, para mim não, é ciente que o melhor dos dois mundos é quando a gente se junta e aí sim a gente consegue conversar para que todas as ideias mirabolantes do arquiteto para realizar o sonho do cliente, junto com o engenheiro a gente consiga colocar em prática e aí sim construir de fato, né? Então, tem separações muito específicas, cada um tem sua etapa de trabalho, mas precisa estar sempre junto e conversando, conectado para poder realmente, senão o sonho fica só no papel. Se não tiver um bom engenheiro que saiba entender e saiba trabalhar isso, o sonho do arquiteto e todo o trabalho do arquiteto não sai do papel. Então, na verdade, são dois profissionais que estão interligados, Isso. né? Eu diria até que o engenheiro bom é aquele que busca, através do conhecimento dele, dos materiais e dos cálculos, fazer aquele projeto do arquiteto. Isso. Porque, às vezes, realmente, a gente vê muito essa briga porque tem elementos que são muito mais complexos. Uhum. E aí, dificulta a nossa vida, realmente. Não deixa de ser verdade isso. Mas, quando o engenheiro é bom, ele vai atrás de solucionar aquilo nos materiais que existem no mercado, né? E com os cálculos que ele aprendeu aí na faculdade toda. Eu vou brincar um pouquinho agora. Quer dizer que o arquiteto traz dificuldades Sim, nesse sentido. Até porque ele vai decifrar, veja bem também, né, Levi? Vamos defender. Sim. Vamos defender. Ele vai decifrar o que é que o cliente quer. Sim. Então, é algo que é muito subjetivo nesse sentido, né? E muitas vezes o cliente vai querer algo que não, para a engenharia civil, não tem possibilidade, né? Dessa forma. É. E uma dúvida minha agora. Com relação à condição jurídica, o engenheiro civil, ele tem uma responsabilidade maior diante da obra do que o arquiteto, é assim? Na verdade, e pelos conselhos regionais, né, tanto o CREA quanto o CAL, existem certos limites, tanto para arquitetos quanto para engenheiros. Inclusive, existe meio que uma fusão aí de limites entre arquitetos e engenheiros. Você vai me corrigir se eu estiver enganado, Camille. Vocês conseguem assinar prédios de até três pavimentos, né? Sem elevador. Isso eles teriam uma função semelhante à nossa. Eles podem assinar tanto estrutura quanto arquitetura, elétrica, hidráulica, isso tudo eles podem ter a mesma responsabilidade, até porque eles veem também uma parte disso na faculdade. Então, não seria justo realmente não dar uma certa responsabilidade. Só que, a partir desse prédio de 3 pavimentos para cima, aí a responsabilidade estrutural cabe ao engenheiro civil, né? A parte da arquitetura permanece, o arquiteto podendo fazer e tudo, mas a responsabilidade estrutural realmente cabe ao engenheiro civil. Então, até porque, na arquitetura tem essa norma de que até 3 andares a gente consegue construir 100% sem a ajuda de um profissional.
Mas para isso a gente tem que também, o profissional arquiteto tem que ter a noção de que até que ponto vai o seu conhecimento, não é porque a gente pode que a gente deve. Então tem arquitetos que aí sim fazem especialização, adentram mais esse mundo e tem total capacidade de construir. Mas a gente também tem que se colocar no nosso papel de, às vezes, você não tem a capacidade realmente só pela faculdade de exercer certos compromissos. Então o ideal é sempre juntar. E em questão à responsabilidade, tem a RRT, que cada projeto que a gente tira, que a gente produz, a gente tem que tirar, que é essa responsabilidade técnica de cada profissional. O arquiteto tem a responsabilidade técnica de projeto. Então, no qual até a gente pode fazer a responsabilidade de obra, de construção, mas a gente é indicado que não faça, porque realmente a responsabilidade vai recair toda sobre a gente. Então, a gente fica responsável pelo projeto, tudo que der problema no projeto é responsabilidade nossa. Se for comprovado que foi algum erro de projeto, a responsabilidade é nossa. A partir de... Não, o problema foi do engenheiro, aí o engenheiro precisa tirar também a responsabilidade técnica dele, e aí qualquer problema que der de obra e de construção, aí recai sobre o engenheiro. Levi e Camille, me corrijam, para que todo mundo que está nos assistindo compreenda. No caso de um prédio com até 3 andares, o arquiteto ele assina sem ter a necessidade do acompanhamento do engenheiro civil. Isso. A partir de 3 andares, aí já é obrigatório o acompanhamento da presença do engenheiro civil. Eu não sabia disso. Eu achava que, independente do número de andares, tinha que estar o engenheiro civil lá também, por ser essa questão estrutural, como a gente compreende. Ainda tem até um detalhe que a Camille falou, que é a questão dos elevadores, né? Só que, como são normas que andam meio que em paralelo, aí os elevadores, eles são obrigatórios a partir de 5 pavimentos, né? Então, tipo, normalmente a pessoa não coloca porque é um elemento caro, né? Então, até 3 sem elevador, o arquiteto pode assinar normalmente. E se tiver o elevador, tem que ter o engenheiro civil, porque aí a estrutura do prédio vai ser outra em decorrência do elevador. Isso aí. É bem interessante, né? Esse grau de responsabilidade de cada competência, de cada área que está sendo demonstrado aqui. Outra curiosidade que isso é interessante, quando a gente está no ensino médio, o cotidiano de vocês, o vínculo que vocês têm com os colegas, com professores, vai ser bem diferente quando vocês estão na universidade. E geralmente aqueles alunos que estão assim concluindo ficam nessa ansiedade de entender como é a vida do universitário. E é interessante aqui porque nós temos 2 experiências que são distintas. Um aluno que terminou em uma universidade pública e um aluno que terminou em uma faculdade, que agora é também universidade privada. Eu também tive a experiência. Eu terminei Geografia na Universidade Regional do Cariri e terminei o curso de Direito, eu sou bacharel, na Unifap. E a gente vê situações diferenciadas, estruturas diferenciadas, cada qual com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Quando a gente trata da universidade pública e privada, quando se fala da pública, a gente gosta muito de direcionar a condição da pesquisa, que ela tem uma vocação maior e tem uma responsabilidade maior. E eu tive a experiência de ser bolsista do CNPq, FUNCAP primeiro e depois CNPq, os 3 anos, o curso são 4 anos, eu fui bolsista 3. Que aí é que você vê a importância da universidade, o que é que ela pode trazer. Também, nós conhecemos que hoje as privadas também já estão tendo essa preocupação da extensão, que é o que vai diferenciar. Mas me digam no cotidiano de vocês, relatem como foi essa mudança do ensino médio, até porque a cada dia os alunos estão chegando bem mais novos, os meninos estão saindo bem mais novos, né? Isso é algo que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. Se vocês tiveram muitas dificuldades, se foi assim algo de muito diferente, aquele cotidiano de vocês, a relação professor-aluno com colega, que é algo bem diferente, o pessoal mais maduro, há uma individualidade maior, porque muitas vezes, né, vocês são ex-alunos aqui do Colégio Pequeno Príncipe, você tem seus colegas desde a educação infantil, vai até o 3º ano do ensino médio, a mesma turma, os mesmos colegas, os professores geralmente são quase os mesmos no ensino médio, no 1º, no 2º e no 3º ano, e na faculdade, na universidade, a dinâmica é diferente. Então relatem
esse cotidiano de vocês como universitários? Nossa. Eu acho que, assim, puxando aí uma historinha que eu me lembro bem, para relatar essa primeira parte esse impacto da faculdade, né? Da saída do ensino médio para a faculdade. Eu me lembro da minha primeira prova de cálculo, na disciplina de cálculo 1. A gente ainda sem conhecer todo mundo, aquela coisa ainda meio de ensino médio, ainda sem saber quem é quem ali, tá todo mundo vindo de um canto diferente, uma história diferente, né? E aí veio a primeira prova de cálculo 1. A primeira prova de cálculo 1 simplesmente caiu o ensino médio todinho na primeira prova. Só na primeira. E eu achando que sabia de tudo, quando veio a nota, nossa, a minha primeira nota baixa na vida, assim, que baixa mesmo. Foi assim, traumática. Assim, traumática. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu não vou me recuperar dessa, eu vou ficar aqui já em cálculo logo. Parei aqui. Mas não, aí a gente vai criando laços de amizade, né, acaba se enturmando com aquele pessoal, e aí todo mundo vai um ajudando o outro, vai ajudando, e aí quando chega no final, deu tudo certo. A gente também aprende que o professor ali também é nosso amigo, Sim. A gente pode também Sim. conversar com eles, né? Muitas vezes a gente chega com aquela, professor de faculdade, não... Mas eles são professores tanto quanto os daqui do Pequeno Príncipe, né? As mesmas amizades que a gente cultivava aqui, eu cheguei lá e cultivei com os professores de lá, né? Eu digo sempre que é assim, ser professor é uma vocação. E é interessante quando Levi conta essa experiência que essa afinidade e esse respeito entre o aluno e o professor também na universidade. A gente se depara com essa situação. Até porque o professor universitário, ele também é vocacionado e ele vai ver aquele aluno com a responsabilidade que o profissional da educação ele tem que ter, né? É o cuidado e o zelo. Eu digo sempre aqui, quando eu estou com a Gabi, inclusive vou mandar um beijo para a Gabi, né? Que a gente fica emocionado quando se depara com os alunos como vocês, que prosperaram, que são realizados. Isso para a gente é o reconhecimento do nosso trabalho, né? Não tem coisa melhor de quando a gente se depara. Ah, Jefinho, porque eles me chamam de Jefinho, né? Eu estou fazendo isso, eu estou gostando, a profissão eu estou adorando. Isso é muito prazeroso para a gente. Porque, na verdade, o resultado do nosso trabalho é o sucesso de vocês. Né? E a gente quer ver o aluno justamente prosperando, realizado. E essa experiência de vocês para o nosso programa, O Meu Lugar no Mundo, é algo muito importante. Porque nada melhor do que o aluno entender e compreender a realidade aqui, que é a realidade de vocês. E como foi a sua experiência na faculdade? Eu acho que demorou um pouco mais, assim, para a ficha realmente cair, que não era mais colégio. Porque como é também a faculdade que eu fui, a Unifap, ela tem uma estrutura muito mais parecida com um colégio. Então, no início era muito... Querendo ou não, tinha ainda essa ideia de a gente estar aqui assistindo aula para fazer uma prova, e aí a gente vai passar na prova e a gente vai passar para a próxima etapa, bem estilo colégio. Acho que demorou um pouco para minha ficha cair, que o que eu estava aprendendo ali não era para a prova, era realmente para a vida. E aí eu lembro que, para mim, sempre tem esse ponto traumático, assim, né, de cair a ficha. O meu já foi um pouco mais para frente, que foi no meu 5º semestre, que eu tive a oportunidade de começar a estagiar. E aí eu entrei para o mercado de trabalho, tal dito, mercado de trabalho. Comecei a ver na prática o que era a arquitetura ali, os conhecimentos que eu precisava ter de arquitetura. E aí foi onde me bateu o baque de, meu Deus, eu não sei de nada, estou fazendo a faculdade a passeio. Depois você vai vendo que não, mas dá aquele desespero de eu preciso realmente saber o que eu estou fazendo e não apenas estudar para passar numa prova. Então, aí quando eu realmente comecei a trabalhar com isso, comecei a ver na prática como colocar em prática tudo aquilo que eu via na faculdade, foi aí sim que caiu a ficha de correr atrás, não só porque a faculdade ela te dá um bom embasamento, mas para você ser um bom profissional você tem que ir atrás de outras formas também, tem que ir em cursos, palestras, afins, para realmente você se complementar. E aí foi aí que realmente caiu a ficha de que ali tudo aquilo ali era para profissional que eu queria ser. E aí foi onde eu
comecei aí sim a trilhar um caminho mais de profissional mesmo e levar um pouco mais a sério a faculdade no quesito mercado de trabalho e não faculdade, não colégio de fazer prova para passar, sabe? Então foi um pouco mais na frente. Mas é sempre dar um baquezinho, porque você está acostumado, você passa a vida inteira nessa realidade de estudar para passar na prova, e aí no máximo que tem a prova master, que é o Enem, mas ainda assim é uma prova, então continua sendo o estudo para passar numa prova. Então, quando cai a ficha que realmente ali não é só para a prova, é para a vida, é onde os seus pezinhos botam no chão, e aí você muda essa mentalidade até na forma de você estudar. É um amadurecimento que vai sendo construído aí ao longo do curso, né? A gente entra de uma forma e quando finaliza ali aquela graduação, a gente já sai com um entendimento de mundo diferenciado. Levi e Camille, com relação ao mercado de trabalho, porque também é importante para os nossos alunos que muitas vezes eles não têm esse conhecimento de que forma... em que áreas o arquiteto pode atuar e, Levi, em que área o engenheiro pode atuar. E muitas vezes eles perguntam, e me diga uma coisa, um engenheiro civil, tem como ele tem algum concurso, alguma área específica que ele pode fazer? O arquiteto tem, eu quero ser servidor público, de que forma a arquitetura pode me possibilitar isso? E a engenharia civil? Então é interessante que vocês... repassem essas informações com relação a isso. Para ser engenheiro civil, eu vou estar cuidando de prédio ali, eu vou ter que estar ali no meu cotidiano, ou tem outras funções que o engenheiro o civil pode assumir e a gente muitas vezes não compreende isso. Na verdade, falando aí um pouco sobre até a faculdade em si, o que eu costumo dizer é que a faculdade de engenharia, ela ensina um pouco de engenharia, mas o principal foco dela é ensinar a pensar como engenheiro. Você já vem, eu pelo menos de certa forma, já tinha afinidade com as áreas da matemática, física e química, então eu já tinha um certo pensamento de engenheiro quando entrei na faculdade, né? Mas nada como realmente passar por aqueles 5 anos. Em termos de conteúdo, ela lhe dá um pouco de várias áreas, porque a engenharia... ela é uma área muito diversificada. Às vezes a gente fala como engenheiro civil só para construir prédio, mas quando a gente entra na faculdade é que a gente vê as diversas áreas que a gente pode atuar. Aí eu posso citar na área de recursos hídricos, pode trabalhar na parte de saneamento urbano, de abastecimento urbano, na área de previsão de chuvas. Na área de saneamento, pode trabalhar também na área de saneamento, na área de tratamento de água e esgoto. Nós temos também a parte de estradas, temos a parte de pontes, que é um conteúdo bem específico, que é muito complexo, então acaba realmente sendo uma área à parte. Nós temos a parte de solos também é uma área à parte, que trabalha com muito fundações, obras de contenção. Enfim... São tantas áreas que podem ser, inclusive essas áreas são subdivididas, podem ser subdivididas, né? Que acaba você vendo um pouco de tudo ali dentro da faculdade. E aí quando você sai, aí você precisa realmente se especializar naquilo que você mais gostou ou ficou mais afim, né? Durante o período. Pronto, era uma pergunta que você já antecipou e eu ia justamente pedir para que vocês dissessem a condição das especializações. Sim. Eu termino uma faculdade como engenheiro civil, mas aí é necessário que eu tenha uma área ali de atuação prioritária, não é isso? Uma especialidade. Não é dessa forma, Levi, ou não? Assim, obrigatoriamente não. Não. Você sempre sai pronto para tudo. De uma forma geral, de uma forma geral, pronto para tudo. Só que assim, por exemplo, vou tomar aqui como exemplo pontes. O que a gente vê de pontes na faculdade é muito pouco. Você não vai conseguir, por exemplo, dimensionar uma ponte grande, muito grande. Vai ser questões de obras pequenas ali, pontuais. Inclusive, muitas às vezes, por exemplo, barragens também. Você vai construir aquelas barragens enormes de concreto? Não. A gente vê, pelo menos do conteúdo que eu tive, a gente viu barragens de terra. São aquelas barragens rurais que normalmente o pessoal faz. Então, é necessária a especialização para que você realmente possa aprender a atuar de forma mais completa. É necessário, assim, a termos pessoais. Mas a faculdade, ela lhe dá a liberdade e o CREA também lhe dá a liberdade de você atuar.
Levi, os alunos perguntam muito a mim qual é a diferença de um açude e de uma barragem. Deixa eu dizer a ti como é que eu estou explicando. Será que eu estou... Ei, Júnior, será que eu estou fugindo aqui a condição da engenharia? Vou dizer a vocês como é que eu explico, viu? Eu digo a ele que a diferença da barragem para o açude é que a parede do açude é de terra. E a barragem, ela vai ser de concreto e a água vai lavar essa parede de concreto. É mais ou menos assim ou não? Eu diria, na verdade, que o açude é aquela... corpo hídrico. O corpo hídrico é o açude. Sim. Mas a parede dele pode ser uma barragem. Sei. Que ela pode ser de terra ou de concreto. Tá vendo aí a explicação na engenharia? Já vai mudar as aulas. Que na verdade vai ter um sangradouro, que esse sangradouro tem que ser de concreto. Isso, a gente chama de vertedouro na engenharia. Que ela é a estrutura, ela tem que ser de concreto, exatamente porque a água verte por cima dela. Para não ter erosão, E aí, para não ter a erosão, tem que ser de concreto. Eu cito muito o exemplo do açude de Oroz. Sim. Né, um que a maiores parede com mais de 2 bilhões de metros cúbicos, construído por Juscelino Kubitschek, inaugurado na década de 60, arrombado e reinaugurado em 61. Tranquilo. E o arquiteto, qual é a área de atuação? Arquiteto também é uma área que você pode trabalhar desde escolher o tecido do tapete que vai colocar, até o tipo de coberta que você vai fazer, o tamanho de uma sala ou de uma área hospitalar que você precisa colocar. Você trabalha em diversas áreas, então você pode se especializar, assim como engenharia. Você sai da faculdade pronto para tudo, de certa forma. Você é possibilitado pelo CAL de atuar em qualquer área. Mas o ideal também é que você faça aí uma especialização, a não ser que você queira trabalhar em áreas mais generalistas, que a gente chama. Então, se você vai fazer arquitetura residencial, alguma reforma, arquitetura comercial, a parte de interiores, isso a faculdade te dá um amparo bom, pelo menos para você iniciar e aí sim se desenvolvendo. Mas se você quer, por exemplo, se especializar em projeto luminotécnico, então tem a pessoa que é responsável só para fazer grandes estruturas luminotécnicas, entender exatamente qual é a iluminação, e aí você precisa de uma especialização. Tem a área de paisagismo também, por exemplo, então você tem que fazer também a especialização em paisagismo para entender cada plantinha, onde é que vai ficar em cada local, para poder tudo funcionar de forma correta. E aí, além disso, aí tem a parte de arquitetura. Você pode se especializar em arquitetura hospitalar, em arquitetura residencial, você pode adentrar, ou arquitetura só de grandes comércios. Então, tudo tem muita coisa. A própria parte de interiores, você tem uma especialização, caso queira, para realmente aprimorar. Então, também o ideal se você quer trabalhar aqui de forma geral, arquitetura residencial, comercial, você até consegue trabalhar sem a especialização. Mas, se você quer realmente criar um nicho mais próprio para você, o ideal é que você faça uma especialização, até para você se destacar também na sua área de atuação. E aí, acredito que seja isso. E em relação aí a parte de... Qual era a outra pergunta? De que forma ele pode atuar e, assim, quais são as áreas específicas que o arquiteto que você acabou de mencionar, que era justamente isso, para que os alunos não tivessem nenhuma dúvida com relação a isso. Isso. Outra pergunta aqui para vocês. Na nossa região, que isso é importante, porque o aluno muitas vezes ele fica ali em dúvida, eu devo cursar aqui, ou eu vou buscar uma outra universidade, ou fora aqui da região. No entendimento de vocês, que são recém-formados e também já estão atuando, digamos, a nossa região, ela tem uma estrutura adequada, tanto para o curso de engenharia civil, como de arquitetura, como também de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado. Quais são essas possibilidades depois que você termina a faculdade? Qual é a realidade nossa aqui como região Cariri? Eu diria que assim, a parte da engenharia como um todo, daqui da região, ela segue um pouco do mercado. O mercado, eu diria que ele está em fase de saturação. Está começando uma fase de saturação. Só que para a engenharia, essa fase de saturação ela demora. Sim. São coisas de 2 anos, 3 anos, às vezes, para saturar, né? A gente vê isso muito porque tem muita construção, muita obra acontecendo. Então, assim, nesse começo dessa fase de saturação, o mercado está absorvendo todo mundo. Realmente, não, para quem quer, não está faltando trabalho, né? Mas ela vai chegar realmente num ponto em que vai saturar e aí o mercado vai começar a esfriar, né? Para essa área de engenharia. Falando um pouco até da
acho que você comentou duas coisas, né? A parte do mercado de trabalho e da faculdade em si, estrutura da faculdade. Da faculdade eu posso falar que no começo, eu peguei bem o comecinho ali da UFCA, né? Acho que foi o primeiro ano, ou foi o segundo ano como Universidade Federal do Cariri. Então, os recursos começaram a vir diretamente para ela. Então, não posso dizer que a faculdade estava ótima no início, porque realmente faltava a parte financeira para ter uma estrutura adequada, né? Mas, ao longo dos 5 anos da faculdade, a gente chegou a ver muitas mudanças para melhor. A gente não chegou a pegar realmente a melhora total, porque hoje, quando eu vou na universidade, eu fico boquiaberto. Outra realidade. Isso. A gente tem equipamentos lá que, na época, a gente nem sonhava em utilizar. E hoje os estudantes estão tendo a oportunidade de poder estudar, de poder utilizar eles nas pesquisas também. Até porque, Levi e Camille, o conhecimento ele vai estar evoluindo constantemente, né? Sim. Independente disso, nós somos conhecedores que isso é o desafio maior e isso é o que nos motiva. É que já pensou se o conhecimento ele fosse estático e não tivesse inovação? Então, ninguém ia ter essa vinculação e a busca por ele, porque era algo muito pronto e acabado ali, não tinha mais como evoluir. E, Camille, na sua área, na arquitetura, o que é que a gente tem na região, assim, quais são as possibilidades com relação a... Falando de faculdade, primeiro, na época também que eu entrei, não tinha, as únicas opções que tinha aqui na região era a Unifap e a Unijuazeiro, que hoje se tornou a Unijuazeiro. Eram as duas únicas opções que tinha para arquitetura e ainda assim o curso de arquitetura na Unifap, a primeira turma acho que se formou depois de 1 ano já na faculdade. Então também peguei um pouco desse processo do curso sendo desenvolvido. Tinha muita coisa ainda que foi sendo alterada no caminho e assim que terminou a primeira turma, teve muitas alterações, inclusive na matriz. Então eu fui pegando essa transformação no meio, mas que também a gente conseguiu ter um bom aprendizado e conseguiu entender, e agora já está bem mais evoluído também. Quando eu olho até as cadeiras de hoje, porque, meu Deus, eu queria ter estudado essa cadeira, para mim ia ser muito interessante. E hoje a gente tem na região também, agora vai abrir o curso na URCA de arquitetura. Então, vai ser a primeira faculdade pública daqui com o curso de arquitetura. E aí também, mas vai ser a mesma situação, é um curso que vai iniciar e quem for entrando agora vai pegar o bonde ali no início. Mas de certa forma claro que você tendo já uma estrutura boa, uma faculdade já bem estabelecida, tem um diferencial, mas também não é nada que você não consiga se adequar e ter um bom estudo também. E aí em relação ao mercado de trabalho, eu acho também que a arquitetura mais, porque a engenharia é um curso que já existe há mais tempo aqui na região. A arquitetura, os primeiros formandos foram há 2, 3 anos atrás. Começou, pelo menos na Unifap. A Unijuazeiro já tinha um pouco antes, mas assim, muito recente. Então, você vê que o mercado mesmo dos estudantes que foram daqui da região, que estão trabalhando aqui, ainda está começando a se desenvolver. Você vê, ele está tendo uma expansão grande agora. Você vê, começam muitos novos arquitetos, pessoas que antes da área você não conhecia, você não tinha, não existia, e agora está começando realmente a criar um corpo de arquitetos maior na região. Mas eu acho que é uma área ainda de muita expansão. Como ele disse, tem muito projeto sendo feito, tem muita área ainda para ser construída, muito desde a parte residencial, esses condomínios que cada vez aparece um novo, tem uma área boa de desenvolvimento, quanto às outras áreas também. Eu acho que para a arquitetura, aqui a região é até muito mais interessante do que às vezes você ter que se deslocar para uma capital, em que na capital você vai ter que trabalhar para alguém, porque lá já está muito mais saturado. Aqui você consegue criar o seu próprio escritório, você consegue se desenvolver como arquiteto individual e criar o seu nome mesmo. Então, para a arquitetura, eu acredito que seja interessante se manter aqui na região. Muito bem. Outra dúvida que ela é constante e é recorrente é a perspectiva salarial. Claro que não é necessidade de vocês dizerem quanto ganha, jamais isso. Mas com relação, porque todo mundo é convicto que a gente vive numa sociedade capitalista. Uhum. E não adianta ser utópico ao ponto de dizer que a gente não precisa de dinheiro.
né? Eu até brinco, Júnior, dizendo que a gente dormindo está consumindo, quando acorda está consumindo. Todo tempo, antes de nascer, a gente já está consumindo, porque já estão comprando um enxoval. Percebe, Júnior, como é que funciona? Então, assim, qual é a realidade nossa? Porque a gente trabalha muito com a região, né? Porque quando a gente faz um comparativo, uma analogia, lá no sul é diferente, no sudeste é outra. Mas nós temos que tratar do nosso cotidiano. Com relação à perspectiva salarial. Claro que todo mundo tem que ser convicto que quando você está iniciando, você não vai ganhar como você espera ganhar. Até porque você vai ter que mostrar a sua qualidade, a sua competência e conquistar o seu espaço. Eu até brinco perguntando, vocês já conquistaram o lugar de vocês no mundo, né? O programa é Meu Lugar no Mundo. E na geografia, trazendo para a geografia, nada melhor do que a gente falar de lugar, né? Que é o pertencimento, é a nossa identidade, que vocês aprenderam no ensino médio, que é o que tem afetividade, que é onde o indivíduo ele se sente mais à vontade. Então, trazendo para a nossa região, para a nossa realidade, a condição salarial do arquiteto e do engenheiro civil, hoje, ela pode ser entendida de que forma? Eu acho que na perspectiva do engenheiro, há uma variação realmente muito grande. Isso vai depender muito de que empresa você vai, se você realmente vai estar dentro de uma empresa, se você vai trabalhar sozinho, se você tem um capital ali inicial para investir. Isso é muito importante. Às vezes a gente sai muito da faculdade um pouco perdido com relação a isso. Ainda realmente é uma defasagem ainda muito grande que a gente vê com relação à parte de investimentos. Porque a faculdade ela poderia vir com cadeiras de o que é que eu vou fazer quando eu vou sair? Quais são as minhas opções ali no mercado que eu tenho para sair? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso desenvolver, né? Isso realmente é uma defasagem ainda das universidades que eu vejo como um todo, porque eu não vejo nenhuma faculdade ainda abordando essas questões. Mas aqui na região, a gente tem realmente diversas opções quando sai da faculdade. A gente tem a opção de entrar para a empresa, a gente tem a opção de criar a nossa própria empresa e a gente tem a opção de fazer consultoria para a empresa. A gente não vai estar trabalhando diretamente para ela, mas a gente vai estar prestando serviços para ela. Então, a gente vai receber de forma proporcional, né, ao serviço. E eu acho que, assim, para o engenheiro, hoje, o que se está pagando melhor são os concursos públicos. Realmente não tem como a gente fugir muito disso, né? Tanto na parte de mestrado, doutorado, e aí a gente entra para a parte do ensino, né? Quanto a parte realmente de execuções de obras, da parte de estradas também paga muito bem, é uma área que paga muito bem dentro da engenharia. E aí, realmente, os concursos, eles valem mais a pena hoje para um engenheiro do que você abrir uma própria empresa. Mas, no meu caso, eu permaneci com uma empresa, eu tenho uma empresa com minha noiva, e presto serviço para uma outra empresa também, com uma consultoria, faço uma consultoria. Muito bem. E, ao mesmo tempo, não deixei de fazer concursos públicos e estudar para isso, né? Porque, realmente, o foco maior aquela estabilidade salarial, né, que a gente sempre sonha. Levi, uma dúvida. É algo que é obrigatório, o município tem que ter um engenheiro civil, não é isso? Sim, sim. Que geralmente, quando tem os concursos, eu estou retratando esse exemplo porque eu tenho um amigo que é engenheiro e ele é concursado no município vizinho aqui. Sim. Então, assim, é obrigatório a presença desse engenheiro civil no município, até porque ele é quem acompanha as obras, é quem faz parte de todo aquele acompanhamento de licitação, de medição, sim. E tudo mais. Sim. E, geralmente, quase todos são concursados ou são prestadores de serviço, não é isso? Sim. No caso daqui do município do Crato, inclusive, se eu não estiver enganado, são mais de 4 engenheiros civis lá. Todos concursados? Todos concursados. Inclusive, 2 são ex-alunos daqui, que foram meus colegas também dentro da engenharia civil. E uma terceira também é concursada, foi minha colega dentro da engenharia civil e hoje também presta serviço para o município. Aí outra dúvida, Levi. Por ser concursado e prestar esse serviço para o município,
tem algum impedimento dele ter sua empresa? Ou... Olha, realmente essa pergunta eu vou ficar devendo, porque depende muito do município. Eu já vi municípios em que o contrato, ele impede que a pessoa siga, abra uma empresa, no caso, exclusividade, né? Um contrato de exclusividade. Mas existem também municípios que eu já vi que não tem esse contrato. E aí, quando não tem contrato, depende muito da questão da carga horária, né? Se é uma carga horária de 40, não tem, você conseguir dar de não conta tem da como empresa é funcionar. difícil. Eu estou perguntando assim, porque na área do direito, digamos, quem é o procurador do município, ele é impedido, enquanto ele estiver atuando como procurador, de advogar principalmente contra o ente do qual ele é procurador, né? Sim. Nesse sentido. Aí eu fiquei com essa curiosidade se o engenheiro também não estaria nesse mesmo entendimento, né? Porque, assim, há uma contradição, como ele representa o município, ele está ali atuando de forma privada dentro do município que ele atua, né? Eu acho que deve ter algum impedimento, alguma coisa vinculada assim, né? Sim, eu acredito que sim. Tranquilos. E com relação a essa área de concursos na arquitetura, como é que a gente pode retratar isso? A parte de concursos aí para arquitetura já é algo... Tinha uma dificuldade. Já porque existe também a obrigatoriedade do arquiteto ali na prefeitura, no município, mas a quantidade eu acho que é até reduzida, se eu acredito, acho que é 1 ou 2 que precisam obrigatório, mas eu não vou dar certeza nessa informação, mas eu sei que é bem mais reduzido do que o de um engenheiro. Então, acaba se tornando uma área também que na faculdade a gente não discute muito sobre, sabe que existe a possibilidade, os concursos estão aí, a gente vê a abertura, mas a maioria, a grande maioria, acaba sempre ou indo trabalhar para alguma outra empresa, ou então abrindo seu próprio escritório. O que sempre, e aí é sempre a dúvida quando sai da faculdade, será que eu já monto direto meu próprio escritório, ou se eu ainda trabalho, e normalmente, pelo menos para mim foi a experiência de espera um pouco, porque a faculdade não nos ensina, eles nos jogam no mercado de trabalho e a gente se virem, né? Dando sujeito. Então, o interessante é justamente, ainda durante o processo de faculdade, você fazer um estágio para você entender como funciona o escritório. Se você tem aí essa proximidade com o escritório, pós-faculdade, você conseguir ainda ficar um pouco nessa vivência de escritório para você entender como funciona e conforme os clientes vão aparecendo, aí sim você vai pegando um projeto, vai pegando outro, até que você consiga realmente caminhar com as próprias pernas e aí sim abrir o seu próprio escritório. E aí, em questão salarial, muito também, vai muito do profissional, vai muito do quanto você vai atrás realmente de contatos, tem muita influência. Então, se você é uma pessoa que faz muito contato, fica ali muito, divulga muito, né? Tem muito networking, divulga muito seu nome, você consegue aumentar aí essa quantidade de clientes. E algo que aí sempre é interessante, que aumenta um pouco essa quantidade salarial, é realmente a especialização. Então, num mercado em que todos fazem algo muito parecido, você entrar na especialização e ser especialista em algo que poucos fazem é o que realmente vai te destacar e aumentar um pouco mais aí o seu quesito salarial. Mas, no geral, é algo intermediário, assim, é muito do profissional, do quanto o profissional vai atrás realmente para conseguir desenvolver isso. Camille, e assim, eu posso estar equivocado, eu não sei, mas hoje eu percebo que quando você está construindo, já se tem uma preocupação maior do arquiteto estar ali. Que até então, eu posso estar equivocado. Era aquele profissional que a gente dizia assim, não, eu não vou contratar, porque não tem essa necessidade e tal. Mas hoje a gente observa que, assim, esse campo ele está em ascensão justamente por isso. Porque você quer construir sua casa, mas você quer construir com o que tem de melhor. Sim. E a forma, eu digo muito, a aparência dela... Hoje é um diferencial que todo mundo tem essa preocupação. Então, vamos contratar o arquiteto porque eu quero minha casa com conforto, com segurança e com beleza. E quem vai proporcionar isso? A junção de vocês dois, o engenheiro e o arquiteto. Porque não adianta só ela ter estrutura de não cair, mas não ter beleza. Eu acho que está muito assim... Hoje se tem essa preocupação, né, com relação a isso. Até eu acho que pelo fato, realmente, de ser uma área que está expandindo, então tem mais profissionais que estão se formando na área,
aqui na região, então a gente está tendo mais essa conversa, essa explicação, porque até então a arquitetura era algo de luxo. Você tem um arquiteto, se eu tiver a condição, eu contrato o arquiteto para deixar minha casa bonitinha, mas primeiro eu quero ter uma casa. Exato. Então, a arquitetura foi muito tempo vista, e ainda é um pouco, como essa parte estética. Quando eu quiser deixar minha casa bonita, eu chamo um arquiteto, mas se eu quiser ter uma casa, eu pego, às vezes nem um engenheiro, eu pego um mestre de obra, um pedreiro conhecido, e faço a minha casa e está resolvido. Então, acho que essa expansão no mercado faz esse debate começar a surgir de não é só o estético. Você ter um arquiteto te economiza dinheiro. Porque uma coisa é você fazer com um mestre de obras que não tem, às vezes até tem experiência, mas não tem uma parte mais técnica. A gente respeita muito o mestre de obra pedreiro, porque ele tem uma experiência que o arquiteto, o engenheiro no início não tem. Mas que tem alguns detalhes técnicos que aí você vai fazer e aí você vai refazer. O fato da arquitetura, você conseguir ver a casa completa antes de começar a construir, você vê o seu empreendimento feito com todas as texturas, cores e formatos feitos antes de você começar a construir, te auxilia muito, porque você vê todos os impedimentos, você vê tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, e aí construir quando tiver isso já bem posto, bem colocado. Isso economiza muito numa obra. O refazer, toda a obra, a gente brinca que tem sempre o refazer. A função do arquiteto é justamente diminuir isso drasticamente. E aí, quando você entra com um bom profissional, um bom engenheiro também em conjunto, a gente reduz drasticamente isso, esse gasto da obra. E em relação... Aí tem a parte, sim, estética, mas eu sinto que hoje a gente está conseguindo conversar mais sobre essa contratação do arquiteto. E não precisa ser para... A arquitetura sempre foi muito voltada para luxo, e é uma área... A arquitetura de luxo é uma área lucrativa, se você vai adentrar esse, mas não é a única. Existem outras... A arquitetura tem que ser... A gente tenta, na faculdade, trazer isso da arquitetura ser para todos. Então, todo mundo tem um arquiteto, todo mundo tem direito a ter um projeto, um bom projeto, uma boa casa. E a gente tem que trabalhar isso para que todos tenham essa oportunidade, tire um pouco essa cabeça de ser só o luxo. Por uma questão até de mercado, a gente, como empresa, a gente oferece os projetos arquitetônicos também, né? E pessoalmente a gente também gosta da arquitetura. Foi só uma questão ali de não ter tempo ainda para fazer a faculdade, mas é uma coisa que está na minha lista, é fazer a faculdade de arquitetura também. E aí a gente oferece, mas a primeira coisa que a gente fala para os nossos clientes a gente não vai oferecer o que o arquiteto oferece. Porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem os 5 anos de arquitetura que um arquiteto tem. A gente vai, na medida dos nossos conhecimentos, do que a gente procurou entender sobre, a gente vai dar o nosso melhor aqui. Mas não vai ser a mesma coisa que um arquiteto vai oferecer. Inclusive, eu acho que depois a gente vai ter uma conversa para firmar uma parceria, alguma coisa. Olha aí, tá vendo? Porque é muito interessante, principalmente, às vezes, quando o cliente, tanto a parte de engenharia, mas chega o cliente para a arquitetura, o ideal é você já entregar o pacote completo. Então, se eu sou uma arquiteta que eu já tenho contatos com bons engenheiros, que eu já consigo solucionar isso, eu já entrego o projeto completo. A mesma coisa do engenheiro. Se ele já tem um arquiteto aí que possa fazer esse combo também, você já entrega 2 problemas em um só e uma resolução só. E até para comunicação, porque é difícil a gente trabalhar tanto na área de engenharia, eu acredito que até mais do que a arquitetura. A gente trabalha, além de com cliente, a gente trabalha com fornecedores e diversos. Então, você trabalha às vezes com um fornecedor que ele faz um ótimo trabalho e dá tudo certo, e aí você indica para um outro cliente, e aí ele faz tudo errado e dá uma dor de cabeça, e foi você que indicou. Então, você ter essa equipe já preparada, em engenharia, eu acho que tem muito disso, de já ter a sua equipe, principalmente para a parte de execução, alivia muito a dor de cabeça do profissional, de saber indicar os que você já tem a confiança de que vai entregar um bom trabalho. Camille Levi, eu sou geógrafo. E vocês disseram que a faculdade, a gente sai da faculdade e está ali de cara com o mercado de trabalho. E não se preocupem que na licenciatura é dessa forma. Eu escolhi licenciatura porque eu tenho essa vocação de dar aula. Inclusive, eu fiz um 2º curso e eu tenho uma pretensão também de ser professor desse 2º curso que eu fiz, né, dessa graduação. Mas quando você sai, você não sai sabendo dar aula. Né? Então, essa angústia que vocês passaram, a gente também passa na licenciatura. Você só vai saber o que é a sala de aula quando você estiver ali na sala de aula, e ainda digo mais, no cotidiano.
E todo dia tem desafio, como qualquer outra profissão, vocês são cientes disso, né? Sim. Mas o que é que eu observo? Como eu tenho essa percepção do espaço, eu não sei se a minha visão tá coerente, eu vejo grandes inovações na área da engenharia civil, como também na arquitetura. No bairro que eu moro, aqui no Crato, constantemente tem construção e eu vejo uma diferença muito grande de um ano para o outro nos métodos que são utilizados. E é claro que eu não tenho domínio disso, como eu acho também de materiais. O que é que eu vejo? Eu posso estar, assim, meio doido. Vocês vão dizer, já está doido. É que a cada dia as construções estão sendo mais rápidas. Sim. Né? A gente observa isso. E no passado se tinha um entendimento que no período chuvoso não se construía, né? Não era assim? Sim. E o que é que eu vejo hoje? É que Não tem pra... independe e você vê lá os caras cavando lá, né? Ali as fundações. Meu amigo, em poucos meses tá lá uma estrutura que, rapaz, no passado não se tinha isso. Então, qual é a pergunta que eu faço para os dois? O que vocês acham dessa inovação? Como profissionais, o engenheiro civil e o arquiteto. É claro que o profissional ele vai ter que estar ali buscando todo o tempo esse conhecimento, porque é algo, assim, diariamente, né? Na área da engenharia civil e na área da arquitetura. Na área da engenharia, eu vejo muito assim. Hoje em dia a gente tem muito acesso ao que passa fora, né? O Instagram e tudo, a própria internet. E aí, eu acompanhando no Instagram, vejo muitas coisas que estão passando fora, né? Fora do Brasil. E a gente vê muita inovação e eu fico muito animado de querer utilizar aquilo, né? Mas é aquela questão, ainda não chegou aqui, muita coisa não chegou aqui. Só que a gente precisa realmente abrir o olho para o que está acontecendo aqui, porque já tem muita inovação que antes a gente nem pensava que já chegou aqui. Já chegou aqui. Eu posso dar um exemplo, o senhor falou da questão de casa rápida, construir de forma rápida, né? Recentemente, está com 2 semanas, eu fui ver um empreendimento, eles estão construindo a casa, levantando a casa em 2 dias. Em 2 dias. Eles usam as formas para as paredes e concretam tudo de uma vez. E utilizam um concreto especial, um concreto que seca mais rápido. E aí, em 2 dias, está a casa em pé. Já pensou? Assim, realmente são coisas que... É aqui na região? Aqui na região, no Juazeiro. Acho que é já depois do aeroporto, bem depois do aeroporto. É um empreendimento bem grande. Uma casa feita em 2 dias, minha filha. Tá ótimo, a dor de cabeça de obra não tem mais. Tem até medo de morar numa casa dessa, entendeu? Mas, assim, comparado a outras casas, como ela é de concreto, então, assim, até a resistência das paredes é bem diferente, assim, é uma coisa bem bacana de se utilizar. Só que, realmente, a gente fica com aquela ansiedade de trazer as coisas de fora para cá, para a gente realmente começar a utilizar. Mas, enfim, a gente vai utilizando o que tem aqui e vai tentando trazer aquilo que vem de fora, né, para cá. Isso. Nós já estamos aqui já finalizando. Tá vendo como passa rápido? E antes da gente finalizar, né, a gente sempre encerra aqui o nosso programa pedindo para que vocês deixem uma mensagem para aqueles alunos. Mas é também uma curiosidade. Eu vejo também uma preocupação, Levi e Camille, com a questão ambiental, tanto na área da engenharia civil, como também na área de arquitetura, buscando materiais que são, né, menos impactantes, consumo de energia menor. A gente observa que a cada dia as construções elas têm uma autossuficiência maior, e isso é importante. E eu trago isso porque eu defendo muito a condição do desenvolvimento sustentável, né? Sim. Como geógrafo, isso faz parte do nosso cotidiano. Então, eu queria que vocês me dissessem de que forma a engenharia civil hoje ela vê essa necessidade prioritária da condição do desenvolvimento sustentável e a arquitetura. E logo em seguida, eu queria que cada um repassasse uma mensagem para aqueles alunos que estão em dúvida se irão escolher engenharia, se irão escolher arquitetura. Na experiência de vocês, o que era que vocês poderiam repassar para esses nossos alunos? Acho que
falando um pouco aí de sustentabilidade, realmente, durante a faculdade a gente vê muitas opções, são muitas opções realmente para tornar uma residência autossuficiente, né? Só que aquela coisa, nós estamos engateando aqui na região, já temos muitas opções para isso, as energias solares já desenvolveram assim de forma muito grande, absurda. Eu me recordo no começo da faculdade, a gente teve, acho que no primeiro ou no segundo semestre, a gente teve uma palestra sobre energia solar. Energia solar ninguém nem escutava ainda aqui na região, né? E eu me lembro que eu perguntei, por curiosidade, para o palestrante, quanto é que custaria um sistema para minha casa, um projeto para minha casa ali de 300 kW, uma coisa assim. E eu me lembro que era o preço de um carro de luxo na época. Caro, muito caro. Era mais de 150 mil reais. E hoje você consegue um projeto de 300 kW por 8 mil, 6 mil reais. Então, realmente, assim, tá bem mais acessível para o público em geral, né? Para quem quer construir, quem quer utilizar isso. Questões também, a gente ainda está chegando lá, né? Vamos pegar aí o exemplo do município, que agora está começando a parte dos aterros sanitários, né? De forma geral. Isso. Né? Falando em termos de residências, já se abandonou mais o uso de fossas negras. Isso. Hoje em dia já existe sistema fossa, filtro e sumidouro, que não é a melhor opção, mas é uma opção que já impacta bem menos já nos sistemas residenciais. Então, assim, vamos engateando, vamos andando, vamos procurando realmente trazer, mas ainda assim existe ainda um certo empecilho ainda na cabeça das pessoas ainda em utilizar. Mas vai sendo quebrado isso aí. A gente vai ter que ir devagarzinho. A gente não desiste. Não. E acredito que o próprio projeto já é uma ajuda sustentável muito grande, porque é aquilo que eu te disse, que se a gente trabalha sem um projeto, o nível de retrabalho é muito maior e o nível de material perdido é muito maior. A partir do momento que a gente faz um projeto, hoje a gente tem a tecnologia BIM, que é o que mais a gente consegue realmente unir tudo para que a gente veja todos os empecilhos de obra, para que quando a gente construa uma obra, a gente use o mínimo de material para ser descartado. Já tem opções desses restos de materiais, a gente consegue reaproveitar. Então, isso já para a sustentabilidade para a gente aqui da região já é algo que avança bastante, porque até então cada um faz sua obra e deixa ali os restos materiais pela rua. Então, isso já ajuda muito. A parte de energia sustentável, e as próprias, as tecnologias regionais, o fato de aqui na região a gente tem muitas, a gente não precisa comprar, por exemplo, falando agora de interiores, a gente tem móveis carérrimos lá de não sei aonde. Então, hoje a gente já tem condições de fazer coisas daqui, existem boas lojas, bons profissionais, tanto de artesanato como de materiais em geral, MDF, que é aqui da região, isso já ajuda na sustentabilidade também, de você valorizar a região e o comércio regional. Então, isso também já é um passo legal em questão de sustentabilidade. A gente fala muito do exterior, na arquitetura tem em Milão, é onde sai todas as inovações, mas eu ainda vi um profissional de arquitetura lá de São Paulo, que ele disse, a gente tem que olhar menos para Milão e olhar mais justamente para o Nordeste do país, porque é uma região que está em desenvolvimento muito grande na parte de arquitetura, na parte de construção, e que a gente consegue se aproveitar disso. Às vezes a gente foca muito no de fora e esquece de aproveitar o que a gente consegue encontrar por aqui. Muito bem. E a pergunta para finalizar é: o que lhe faz feliz como engenheiro civil e o que lhe faz feliz como arquiteta? Acho que eu diria que seria um pouco ligado, acho que até a ideia de Camila, que seria poder botar em pé o sonho das pessoas, né? Eu acho que para mim ver a realização de que aquilo que estava no papel está saindo dali a olhos vistos, eu acho que é o mais importante para mim, assim, dentro da profissão. Você ter aquela alegria das pessoas que estão ali acompanhando. Para mim, acho que seria o mesmo. Inclusive, foi uma das coisas que me fez apaixonar e escolher o curso, foi porque eu vi um arquiteto, aqui no colégio, inclusive, tinha também isso de você convidar, né? Isso. No caso, não era um podcast, eram só palestras. A gente está evoluindo aqui. Aí. Mas aí esse arquiteto falou justamente isso. Aqui a gente está... não tem nada mais...
feliz e mais agregador do que você pegar um sonho, pegar um cliente que tem um sonho, às vezes investe tudo que tem, junta para realizar um sonho, e você pegar aquilo que você consegue fazer além do sonho dele. Você está trabalhando ali diretamente com esse sonho, e fazer realmente sair do papel é algo que motiva. Por mais que tenham sempre empecilhos ali no meio da profissão e dores de cabeça, toda obra tem suas dores de cabeça, seus perrengues, mas quando chega no final, que você vê o brilho no olho do cliente, de que era aquilo que ele sonhava, às vezes é mais do que ele sonhava, é o que faz a gente dormir bem à noite e dizer que escolheu bem a profissão, sabe? Muito bem. E Milton Santos já dizia, na década de 80, que eu sou apaixonado por Milton Santos, que chegaria um momento que o indivíduo iria comprar algo que não existe materializado do ponto de vista do capitalismo. E vocês trabalham com isso. É isso aí. Eu cito muito o exemplo de você comprar o seu apartamento na planta, a sua casa, ela não existe materialmente. E vocês concretizam essa perspectiva de materializar esse sonho. Então eu quero agradecer em nome do Colégio Pequeno Príncipe, da coordenadora Betânia do ensino médio e da diretora pedagógica Raquel Costa, e foi um momento especial de grande conhecimento, e parabéns pelos profissionais. Por isso que compensa ser professor. Viu? Um grande abraço. Continuem com essa competência, essa dedicação. Agradecer a presença de sua amiga que está aqui conosco. Como é o nome? É Jane, é minha noiva. Muito bem. A minha parceira dos negócios. Pronto. Também. Obrigado pela presença. Obrigado, Júnior. Boa noite. E ex-alunos do Colégio Pequeno Príncipe. Um grande abraço. Um abraço. Obrigada. Obrigado.